Nutrição e saúde. Oferecimento Farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você. Mix. Nutrição e saúde com a Nutri Camila Spinelli. A gente está recebendo a Nutri Camila Spinelli, que hoje vai falar sobre o desafio da alimentação no autismo e a importância de um olhar acolhedor. Portanto, o quadro Nutrição e Saúde de hoje com esse assunto tão relevante. Nutri Camila, muito bom dia. Já tomou o seu café da manhã aqui na rádio, Nutri Camila? Então, bom dia, Nutri Camila. Bom dia, Belmiro. Bom dia, Gi, Jack, todos os nossos ouvintes. Belmiro está me perguntando sobre o café da manhã, porque hoje tem enroladinho de salsicha na rádio. Olha aí, ó. Vocês acreditam num negócio desse? No dia que vem a Nutri? É contigo. Ah. Mas eu quero te dizer que eu sei quem faz o pedido, dona Camila. Ah, então nós vamos conversar depois nos Depois a gente bastidores conversa com aqui. essa pessoa. Vamos conversar com essa pessoa. Calma. Lá da Padaria Caçadores, né? É. Ó, não é sempre. Deixa vir de vez em quando um enroladinho de salsicha, por favor. Tá bom, mas não no dia que vem a Nutri, pode ser? Então tá bom, vamos combinar. Só pro coração ficar mais quentinho Vamos aqui, combinar, que tá todo mundo bem tratado aqui O na coração não vê, o coração não sente, então vamos evitar as quartas-feiras. Não é verdade? Mas então, eu queria hoje falar sobre autismo, né? Na verdade, assim, nessa semana, na segunda-feira, foi notícia aqui no jornal que 6 aeroportos terão salas, né, especiais para pessoas com autismo. E depois ainda veio as duas meninas falarem um pouquinho sobre essas oportunidades para pessoas com deficiências e tudo mais, né? E nisso me veio, eu falei, bom, vamos falar um pouquinho do autismo, mas não para as famílias de pessoas com autismo, né? Mas para as pessoas ao redor disso, as pessoas que não vivenciam isso para o olhar para a alimentação. E por que isso? Porque até aconteceu um fato curioso comigo, de eu estar num restaurante e ao meu lado estava uma família, né, se alimentando, enfim, com uma criança, mais ou menos 7, 8 anos, no espectro autista. E, claro, para nós, né, da área da saúde, que trabalhamos com essas pessoas, é fácil de identificar, mas a percepção é que as pessoas ao redor ficavam olhando, né? E muitas pessoas acham que é birra da criança ou que é uma seletividade que, come tudo, menino, não tem que fazer, né? Frescura, aquele negócio, exatamente, frescura e tal. E, na verdade, não é isso, né? Então, eu acho que com esse aumento de diagnóstico, e não só um aumento do diagnóstico, mas agora a possibilidade de identificação pelo cordão, né? Que as pessoas com deficiência hoje têm, inclusive... Cordão de girassol, né? O do autismo... Não, o autismo é outro, perdão. Perdão. O do autismo, ele é com as pecinhas como um quebra-cabeça que se encaixa, né? Coloridinho, né? Colorido, nas cores azul, amarela, vermelha e laranja, né? Se eu não me engano. Então, hoje a gente já tem essa identificação, mas nem todos usam o cordão. Às vezes não é a criança que usa, né? Principalmente criança. Às vezes são os pais. Então, não necessariamente aquela pessoa, ela está no espectro autista, mas ela pode ser cuidador de alguém no espectro, né? Então, eu queria alertar um pouquinho para essas situações hoje, que a criança, ela não tem, ou o adulto. Eu falei muito de criança, porque a gente acaba, muitas vezes, julgando a criança, né? E como a gente julga fácil, né? A gente não vive aquela vida, a gente não tá naquele contexto, a gente não sabe de como é aquela comunicação entre aquela família, como é que são os hábitos, e a gente olha de fora e julga. E a gente acha que a gente poderia fazer melhor sempre, né? Sim. Ou que aquilo que tá acontecendo, como eu falei, uma birra, uma frescura, ai meu Deus, né? Olha aquilo, como se o nosso fosse melhor, né? Só o nosso umbigo, não é assim? Sim. Eu tenho um hábito já desde muito tempo, eu não sei, eu me sinto constrangida, eu fico com dó no sentido de pensar que aquela pessoa tá sofrendo porque ela tá se achando julgada. E o meu comportamento eu não olho, eu finjo naturalidade. Se tiver uma situação que eu possa ajudar, eu me ofereço para ajudar. Se eu não posso, eu finjo que não tá acontecendo, para que aquela pessoa lide com a situação com que ela já sabe. Porque não é o meu julgamento que vai melhorar, né? Exatamente, não é o nosso julgamento. E assim, se eu não posso ajudar, então a vida que segue, que as coisas sejam normais. Porque é uma normalidade dentro de uma deficiência, né? Ou até mesmo dentro de uma dificuldade. Então, a gente precisa aprender mesmo a lidar com isso um pouco melhor.
melhor, né? A gente até falou da alimentação no autismo lá em abril, Sim. porque no dia 2 de abril é o dia da conscientização, né? É o mês que a gente fala muito do autismo, mas hoje o olhar era bem com essa questão do acolhimento. Olha que bonito os aeroportos hoje, e que nem só bonito, mas que responsabilidade social, né? Inclusiva e de acessibilidade que as pessoas vão poder ter com essas salas de apoio. Claro. E justamente isso acontece por quê? Porque há um processamento de algumas questões sensoriais diferentes no autismo, né? Então, a pessoa no espectro autista, muitas vezes, não vai se dar muito bem, né? Ou não vai tolerar muito bem luzes muito fortes, barulhos, muita movimentação de pessoa. Então, há uma rigidez, muitas vezes, comportamental, né? Precisa de rotina, precisa ser sempre do mesmo jeito. A alimentação precisa sempre ser no mesmo lugar. Às vezes tem que ser na mesma cadeira, com o mesmo prato, com os talheres dispostos do mesmo jeito. Então imagina, comer num restaurante é diferente, né? Muitas pessoas no espectro autista, e nem só crianças, mas adultos também, não trocam a marca. Então, quando come o pão, é só aquele pão. Quando come a bolacha, é só aquela bolacha, aquela marca de bolacha, né? Tem dificuldade com cheiro, com sabor, com cor, com textura, né? Às vezes, para pegar num alimento, o talher incomoda. Então, isso tudo, ou às vezes não vai encostar, né? Pegar com a mão, precisa ser alimentada. Então, eu não vou nem dizer limitações, mas há um entendimento, uma percepção diferente uma cerebral. Hipersensibilidade, né? Isso, que pode ser uma hipersensibilidade, né? Mas também pode haver causas orgânicas, né? Como, por exemplo, alguma disfunção do trato gastrointestinal, alguma dificuldade de mastigação, de deglutição, isso também acontece. As sensoriais eu já falei, e as comportamentais. E aí, onde a criança ou o adulto entra naquele lugar de fazer uma crise, né? Então, aquele ambiente gera uma ansiedade, ou aquele alimento gera uma ansiedade. Então, é muito comum a gente ver, e acho que o nosso papel como sociedade, olhando para a alimentação, né? Vai acontecer, vai ser restrito. Muitas vezes não pode misturar arroz com feijão com carne, não pode ter molho, tem que ser tudo crocante, ou tem que ser pratos diferentes, né? Então, você vai comer o arroz é num prato, o feijão é num prato, a carne é num prato, e sei lá, se comer salada, que é muito difícil, né? Vai estar num outro prato. Então, são 4, 5 pratos na frente da criança. E muitas vezes a gente não sabe, a gente julga ou olha mal, né? Então, a ideia é esse olhar para a alimentação, ou para esse contexto que hoje a gente está convivendo muito mais com pessoas no espectro, né? Mas de ter respeito, de acolher, né? De acolher a família, de não tratar aquilo como uma coisa... né? Meu Deus, olha ali, que dó, que pecado, tadinho, ou do outro lado, né? Que como a gente falou ali antes, de julgar, né? Deixa acontecer naturalmente, acolhe essa pessoa, né? Se precisar, se você vê que a pessoa está precisando de ajuda, oferecer ajuda, mas tentar conduzir de uma maneira em que a gente consiga normalizar até essa situação, né? Porque tem essas seletividades mais severas. E também perguntar se a pessoa quer ajuda, o que eu posso fazer para ajudar. Porque às vezes está tudo sob controle, a gente que não entende. E tem muita gente que chega assim, por que você não faz assim? Poxa, gente, quem tá com a criança, com a pessoa ali com autismo, sabe lidar, já tá convivendo com aquilo. Então, a gente achar que... primeiro pergunta se ela quer e o que pode fazer, né? Isso. A gente achar mesmo, né? Porque a gente não sabe a realidade, né? Isso. E muitas vezes tem esses adultos ou crianças, como eu falei, se apegam muito à mesma coisa sempre. Se eu como uma fruta, ela tem formato diferente, cor diferente, sabor diferente sempre. Mas se eu como aquela bolacha, ela é sempre igual. E aí, a pessoa no espectro autista vai no sempre igual, para não ter surpresas. E aí, se você olha de fora, também fala, nossa, olha ali, aquela mãe, aquele pai dando salgadinho, dando bolacha recheada, dando... Mas às vezes é a única coisa que a criança come, né? Sim. Então, isso também é uma coisa bem importante, né? Enfim, olhar pro carrinho no mercado e julgar nesse aspecto. E tem uma outra questão também, que é o próprio restaurante, estabelecimento, tentar de alguma forma se
preparar, né, Cami? Porque eu fico pensando assim, aquele estabelecimento serve o PF lá. Às vezes ele não vai conseguir ter esse preparo, mas ele, muitas vezes não é nem culpa do cara do restaurante. Pô, eu tenho aqui, é isso aqui. Mas daí a família também já vai levar num local que talvez tenha esse preparo maior até de acolher essas crianças, essas pessoas, né, Cami? Eu acho que isso é bem interessante, Belmiro. 2 pontos importantes que eu acho que, assim, é muito responsivo e muito bonito, né? É que os restaurantes comecem a se mobilizar, principalmente a ter áreas com menos estímulo. Então, menos cor, menos barulho, menos televisão, menos música alta, né? Isso é bem importante. Hoje ainda a gente não encontra muitos restaurantes que até tem parquinho para as crianças, assim. Triste isso. Eu, como mãe, vou dizer que eu escolho o lugar para ir comer se esse lugar tem um acolhimento para minha filha. Lógico. Porque eu também quero comer, eu quero deixar minha filha brincando um pouquinho. Faz toda a diferença, né? Porque a criança ali... E assim, eu não enfio uma tela na cara do meu filho, mas... Se não, é a única saída que os pais têm, né? Pra criança parar um pouco. Ai, porque uma criança não para. E criança não tem que parar. A criança tem energia. Ainda bem, né? Aquela criança mal criada, ela não é mal criada. Ela é uma criança que não tá adultizada, graças a Deus. Deixa ela lá, né? E outra coisa dos restaurantes é isso, então, né? Esse menos estímulo e, às vezes, oferecer pratos, né? Então, ter essa sensibilidade de fazer pratos, às vezes sem molho, né? Ou uma crocância diferente. Então, acho que isso é muito legal. A gente tem muito a evoluir ainda. Muito a evoluir. Aqui em Blumenau, na região, acho que no Brasil como um todo. Mas... é um diferencial, inclusive um diferencial de mercado. E como esse número, né, tem crescido, muitas vezes os pais acabam não mais socializando e ficando em casa, porque não há um ambiente acolhedor para estar com os filhos ou para a própria pessoa no espectro. E tem uma questão, daqui a pouco, como a Cami comentou, pode ser uma forma até de um comércio diferente, um negócio diferenciado, porque tu mesmo falou também, a Lara agora já tá um pouco mais velha, mas quando ela era criança eu preferia em locais onde tinha um ambiente lá adequado para ela poder brincar, um parquinho, um negócio assim, enfim. Agora, essa realidade já mudou, mas daqui a pouco o comércio, o estabelecimento vai conseguir chamar essa clientela, uma clientela diferente. Quem tem essa condição, volto a dizer, o rapaz lá do PF muitas vezes não vai ter, né? Mas um restaurante talvez um pouco maior, com uma área que possa ser utilizada, daqui a pouco até uma forma de explorar no bom sentido um público diferenciado, né? Com certeza, um acolhimento diferenciado e não precisa muito, né? Porque é só baixar estímulo, né? E aí, às vezes, um pequeno ajuste arquitetônico, né? Já resolve. Já muda tudo, né? Muda tudo. Verdade. Isso aí. Muito bem, Camila Spinelli, nossa nutricionista, toda quarta-feira aqui no quadro Nutrição e Saúde. Hoje falando com um olhar para pessoas e crianças com do espectro autista, o acolhimento que a gente precisa saber também dar, né, Cami? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Gi. E até quarta que vem. Jornal da Mix. Oferecimento. Furby, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix.